Olá, você da loja do concurseiro, é enorme satisfação estar com vocês, falando sobre legislação de trânsito, um tema que aparentemente é tão fácil, mas você vai perceber no dia a dia que ele é satisfatório estudar. São em média 341 artigos que nós vamos trabalhar com vocês, de uma forma bem dinâmica, bem didática, a fim de que levar vocês justamente ao seu objetivo maior, que é passar em um concurso público e ser um servidor, que é algo fundamental. Vamos começar a nossa aula de legislação de trânsito. Sou o professor Rafael Cristo, há 20 anos em concurso público, uma longa experiência no estado do Pará. Então é importante para você que vai fazer legislação de trânsito que tenha um acompanhamento do material didático, principalmente do Código de Trânsito, e fazer as anotações. Em média, quantas horas você deve estudar por dia? Isso é você que vai delimitar. É importante que você preste atenção nas aulas e qualquer dúvida você mande para o e-mail do Loja do Concurseiro, que nós estaremos aqui justamente para ajudar vocês. Vamos falar hoje o tema, o módulo é vias. Por que o módulo vias? É justamente onde é o instrumento do agente de trânsito, quer ele seja municipal, quer ele seja federal ou até mesmo também estadual. O agente de trânsito, que agora no Código de Trânsito Brasileiro e na Constituição, ele passa a ter inúmeras atribuições, e isso é importante a gente analisar a questão das vias. Separamos aqui a via como um espaço democrático. A gente percebe aqui que esse espaço democrático não é tão democrático, que o pedestre invadindo o espaço do usuário, nós temos aqui o pedestre invadindo esse espaço, e isso é muito ruim nível de Brasil, quando você tem esse espaço invadido. Ninguém gosta de ter seu espaço invadido, principalmente quando se fala na temática de mobilidade urbana. Vamos analisar aqui o que vamos estudar. Veja bem, nós separamos aqui a aula justamente os artigos que você deve acompanhar, principalmente no que diz a questão dos artigos de divisão, que fala sobre o artigo 60, que fala sobre as classificações das vias. Como é que elas podem ser? Elas podem ser urbanas e rurais. Está no código do artigo 60, vamos ver, analisar com bastante calma. Também as suas velocidades, as velocidades dessas vias. Velocidade máxima no artigo 61 e as velocidades mínimas no artigo 62. Velocidades que elas podem ser medidas por radar, através das que são as infrações. Não tem como se medir velocidade humanamente, mas crime admite-se prova testemunhal. Então isso é importante. Você que vai fazer um concurso público e quando a temática é via, principalmente o CESP, ele trabalha muito a questão do entendimento da lei. Então, por exemplo, as infrações de trânsito eu tenho 218, que são as velocidades máxima. Esse artigo ele se divide em 3 incisos, nós vamos trabalhar bem objetivamente aqui. E o artigo 219, que caiu uma questão no FCC, nós vamos mostrar para vocês. E como é que são essas características dessas vias? As características dessas vias você vai encontrar no anexo 1 do Código de Trânsito, tão somente. Não há outro local para você encontrar características das vias, certo? E por força de lei nós temos uma atualização que justamente atualizou esse artigo 218, foi sobre velocidade, houve uma alteração por força de lei em 2006, nós vamos acompanhar aqui. Para falar sobre vias, é importante nós conceituarmos vias. Fundamental você ter um conceito de vias. Então, no anexo 1 do Código de Trânsito, você tem um conceito de vias. O que seria vias? Superfície por onde transitam o quê? Veículos. Nós temos veículo transitando por essa via, pessoas e animais. Onde eles transitam? Então é compreendendo um espaço. Aí nós percebemos aqui o seguinte: há um espaço nessa via que fala sobre a questão da pista de rolamento, que fala sobre a pista, que fala também sobre a calçada. Então vamos tirar a dúvida do que seria uma pista de rolamento, que seria a calçada, do que seria acostamento, ilha ou canteiro central. Vamos analisar aqui agora. Veja, isso aqui é um desenho para tornar mais simples o entendimento em relação aos conceitos. Nós que circulamos todo dia na via pública, nós que somos condutores
É importante você ter noção básica desse espaço. Esse desenho aqui ilustrativo justamente vai evidenciar muitas questões. Primeiramente, é no ambiente da via. O que compreende a via? A via é um todo. Ó. Desse ponto a este ponto aqui, eu tenho a via de trânsito. Eu tenho a calçada, que é o espaço do pedestre. Eu tenho o passeio, que é o espaço do pedestre na área urbana. Vamos fazer uma análise, vamos diferenciar o que seria calçada e o que seria passeio. E também o acostamento, mais voltado para a zona rural. Também esse espaço, então, da calçada, do passeio e do acostamento. É o espaço do pedestre que tem que ser democrático, não é isso? Eu tenho a pista de rolamento, já a pista de rolamento ele é composta de uma linha de bordo, a outra eu tenho a pista de rolamento, então aqui seria também uma linha de bordo do Código de Trânsito. Essa linha de bordo aqui vai delimitar a pista do veículo. Importante você que vai executar um concurso público é saber justamente em relação às faixas de trânsito. Há uma enorme confusão no Brasil quando você fala em faixa de trânsito. O que a gente pode analisar aqui? Vejam, eu tenho aqui a faixa de trânsito, que são subdivisões dessa pista. Olha, no lado direito, eu tenho aqui o lado direito, aqui, este veículo, ao lado direito da pista de rolamento, e os demais lados são todo lado esquerdo, ó, esquerdo, esquerdo e esquerdo. Então, o que eu tenho aqui? A faixa de trânsito, a pista de rolamento e as linhas de bordo. E também a linha divisória. O fato da linha divisória que eu devo chamar a atenção para vocês em relação à linha divisória aqui no Brasil, que é comum as motos circularem nessas linhas divisórias. Constitui infração. Então, só para a gente poder analisar novamente, veja bem, temos o espaço bem compreendido. O lote lindeiro, nesse caso aqui, representado por uma escola, por uma casa ou por uma edificação, é importante você analisar que se existiu um imóvel, não é mais lote lindeiro, é imóvel lindeiro. Essa palavra aparece no artigo 29, inciso 5. Lindeiro quer dizer lado a lado. Nesse caso não é um lote, é um imóvel. Eu tenho também o espaço destinado ao pedestre, que seria a calçada, o passeio e o acostamento. E eu tenho a pista de rolamento. A atenção é justamente para a pista de rolamento. O que eu tenho aqui nessa pista de rolamento? Eu tenho, o lado direito, olha o lado direito, aqui onde está o veículo vermelho, é o lado direito. E eu tenho, onde está o veículo verde, o lado esquerdo, esquerdo e esquerdo. Então, eu só tenho um lado direito. Quando você entra na regra de circulação, inclusive o assunto vias, ele está dentro de regra de circulação, a circulação far-se-á pelo lado direito. Então, entre a linha de bordo e a linha divisória, eu tenho a faixa de trânsito. A faixa de trânsito, nós temos no conceito à frente aqui. O que seria faixa de trânsito? São subdivisões, olha aí, da pista de rolamento. Faixa de trânsito, qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida. Ela pode estar sinalizada ou, infelizmente, não pode estar sinalizada por marcas viárias longitudinais. Tem uma largura suficiente para permitir a circulação do veículo automotores. Voltando ao vídeo, a gente percebe aqui, voltando na imagem, que o caminhão ele está circulando no lado direito da via. Aqui o artigo 29 é trabalhado bastante nessa concepção aqui de faixas e linhas divisórias também. E a pista de rolamento é justamente entre duas linhas de bordo. O que eu tenho aqui? O conceito de faixas de trânsito, e eu tenho também o conceito de ilha. Ilha aqui, que é importante analisar. O que seria a ilha? Vias, superfície por onde transita o veículo, pessoas, animais, pelo acostamento e a ilha. Ó. Também você vai analisar na via juntamente com o canteiro central. Então,
Vamos ver aqui o que seria uma ilha. Olha a imagem da ilha, que é um obstáculo físico. Obstáculo físico, é importante analisar aqui a ilha. Ela é um obstáculo físico, é colocado na pista de rolamento destinada para veículo, né? Destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção. Olha o obstáculo físico aqui, vejam a imagem desse obstáculo físico. O objetivo da ilha, o condutor vem circulando com seu veículo e ele faz esse tipo de manobra, uma manobra segura. Caso o condutor faça esse tipo de manobra aqui, olha quem está aqui para lhe autuar, não é isso? O agente vai lhe autuar. Você vai cometer infração e o agente autua. Em concurso público é muito trabalhado isso também. Caso o agente não estivesse aí, só ia existir a infração. Talvez não existisse a autuação porque o agente que autua, mas a infração, caso você fizesse esse movimento aqui, você seria autuado. Então esse é o conceito de ilha, esse obstáculo físico. Eu tenho também uma outra imagem de ilha, que é importante analisar essa ilha aqui. Ela é triangular. É justamente para ordenar o fluxo. O condutor, que tem um certo objetivo de transitar, e de repente, olha, ele já faz esse movimento e esse movimento com maior segurança. Caso não tivesse a ilha, geralmente os usuários eles trafegam de qualquer forma. Então a ilha ordena mesmo o fluxo de trânsito. Então a ilha tem esse objetivo específico. Vamos falar agora aqui especificamente da via do pedestre. Eu tenho aqui duas informações importantes sobre a via do pedestre. Eu tenho a calçada e o passeio. Comum cair em concurso público esses conceitos de calçada e passeio. Tenho uma dica para você que está fazendo concurso público, certo? O Código de Trânsito é bem objetivo em relação à infração do artigo 181, inciso 8º. Acompanhe no seu Código de Trânsito e você vai ter uma surpresa nessa leitura. A legislação de trânsito brasileira não contempla infração de trânsito por estacionar em calçada, apenas por estacionar em passeio. Então é importante, nós estamos fazendo concurso público, saibamos qual é a diferença entre calçada e passeio. E também ficar atento especificamente para o artigo 181, inciso 8º, que inclusive é uma infração de natureza grave no Código de Trânsito, que é 5 pontos e 120 unidade padrão fiscal, que é a unidade que se conta no Código de Trânsito brasileiro. Então vamos analisar aqui qual é a diferença básica entre esses dois elementos aqui. Calçada, parte da via, normalmente, então ela é parte da via de um todo, normalmente segregada em nível diferente da pista de rolamento, importantíssimo para concurso público, não destinada à circulação de veículo. Então a calçada ela não é destinada à circulação de veículo e reservada ao trânsito de pedestre. O que a gente menos vê na cidade brasileira é pedestre na calçada. A gente vê muito veículo estacionando na calçada. E quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e também tem outras finalidades. Analise aqui a imagem em relação à questão da calçada. Olha a calçada, olha a finalidade, ó. Sinalização, vegetação, outros fins, e ela não, olha, parte da via normalmente separado, há uma separação aqui da pista de rolamento para a calçada, e aqui aparece já uma novidade, o passeio. O que seria o passeio? O passeio já é uma parte da via, interessante analisar, é parte da calçada, desculpe, é parte da calçada. A calçada é parte da via, e o passeio, tá? Ou parte da calçada, ou até mesmo pode estar localizado na pista de rolamento, como em alguns estados. No Rio de Janeiro, existem passeios que são localizados justamente na pista de rolamento. Isso é arriscado quando você fala de ciclista, por exemplo, se o ciclista estiver circulando com a bicicleta no passeio e o ônibus passar muito próximo desse ciclista,
o risco dele vir para debaixo do veículo é muito grande. Aí pergunta-se, né, qual é a infração, qual é o artigo, qual é a distância que você deve passar, né, desse ciclista. A legislação é bem objetiva quanto a isso. No artigo 201, ele fala bem claro em relação a essa distância, 1,5 metro. É a distância que eu tenho que passar de um ciclista para me não derrubar e também não estar cometendo infração de trânsito. Então, a distância é 1,5 metro, pode vir em concurso público também. Então, vamos analisar o conceito sobre pista de rolamento, que é a parte da calçada ou da pista de rolamento. No último caso, né, na pista de rolamento, chamado pelo risco, separada por pintura ou elemento físico separador, importante ao concurso público, para quem você que está em casa estudando, marcar que ela é livre de interferência. Mas, Rafael, mas por que ela é livre de interferência? Justamente vai justificar, justificar é ótimo, ela vai justificar isso aqui, ó, a imagem que nós temos. O portador de mobilidade reduzida, ao ele vir transitando por aqui, que é uma via destinada ao pedestre, isso aqui é chamado de piso podotátil. Esse piso aqui é livre de interferência. Imaginou se eu colocasse algum obstáculo aqui? Caso aparecesse um veículo aqui, ó, de repente, um veículo estacionado aí, qual é essa infração de trânsito? Embora seja uma infração municipal, é uma infração de natureza grave do artigo 181, inciso 8º, infração de natureza grave, certo? Então, essa infração aqui do artigo 181. Então, a diferença básica entre calçada e passeio é justamente a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, tá? Separada por pintura ou elemento físico separador, importante para o concurso público, livre de interferência e destinada à circulação exclusiva de pedestre. Algumas instituições, eles trabalham muito esses termos aqui, no local de exclusivo, eles falam preferencial ao pedestre, ficar atento, principalmente para o SESP, porque é comum eles trocarem esses textos de exclusivo somente, por somente pedestre, é exclusiva para pedestre, só que aparece uma observação aqui, ó, e excepcionalmente de ciclista. Então, em algumas cidades adotam essa faixa compartilhada, que é comum, o uso democrático dessa via, compartilhar o pedestre e o ciclista. Em Belém do Pará, você também tem em Recife, esses exemplos comuns entre calçada e passeio. Então, fique atento no anexo 1, a diferença entre calçada e passeio. Então, é importante para quem estiver conduzindo. Qual é a infração de trânsito? Caso o condutor circule ou pela calçada ou pelo acostamento. Então, caso o condutor circule, fosse possível circular por esse espaço com um veículo motorizado, a infração seria do artigo 193, uma infração de natureza gravíssima, com fator de multiplicação por 3. Então, é importante, esse artigo cai muito, a gente vai falar muito nele no artigo 193. Vamos falar agora do espaço rural. O acostamento, ele é básico de espaço rural. A calçada e o passeio mais voltado para a área urbana e o acostamento para a zona rural. Você vai ter no crescimento de algumas cidades que o acostamento ele é misturado com a calçada, mas é importante para concurso público você ter o conceito que é o que vale segundo o artigo 4º do Código de Trânsito. Que seria um acostamento? Parte da via diferenciada da pista de rolamento, igual a calçada. A calçada também é diferenciada da pista de rolamento, só que destinada à parada ou, olha o conectivo aqui, o estacionamento de veículo. Só que ele põe uma condicional. Qual é a condicional? Em caso de emergência. É uma questão que caiu no concurso público da Polícia Rodoviária, que foi o seguinte: o condutor sentiu uma indisposição física, imobilizou o veículo no acostamento e voltou. Veja que é o veículo em emergência, não o condutor em situação de emergência. Tá? Então, a instituição, eles estão atentos na questão da letra da lei. Então, você também, que loja do concurseiro, te dá todo esse suporte para você ter essa segurança ao marcar uma questão dessa. E a circulação de pedestre, o acostamento é destinado à circulação de pedestre,
bicicleta, e quando não houver local apropriado para este fim, a bicicleta circula nesse espaço na zona rural, justamente para evitar o risco de colidir com o ciclista. O acostamento, o artigo, é importante também frisar, com a infração muito comum em rodovias é transitar pelo acostamento. Transitar pelo acostamento é o mesmo artigo de que transitar pela calçada. Acompanhe a redação lá no seu Código de Trânsito, artigo 193, a infração é de natureza gravíssima. 7 pontos, tá, negativos que você ganha, tá, infelizmente, se você circular por esse espaço aí. Nós temos aqui uma imagem de um acostamento, e aqui essa imagem é perfeita para a gente caracterizar, ó, essa imagem. Eu tenho aqui a linha de bordo, nesse ponto aqui, vermelho, a linha de bordo. Eu tenho a linha divisória aqui, com a amarela, no X. Marcar aqui para você não confundir, um X na linha amarela, certo? E o que seria a faixa de trânsito? Faixa de trânsito é justamente esse espaço aqui, ó. E a largura ideal, a engenharia coloca a largura ideal 3,5 para a circulação desses veículos. Olha o acostamento aqui, que é o nosso alvo de estudo. Comum os condutores circularem, quando tem congestionamento, eles circularem por esse acostamento. A infração é de natureza gravíssima, importante para concurso público também. À noite, a gente percebe que esse ambiente rural não tem iluminação, geralmente eles usam os dispositivos de sinalização auxiliares. No anexo 1 é conhecido como olho de gato. Vamos avançar agora. E outro elemento que aparece na via é o canteiro central, que são um obstáculo físico construído como um separador de duas pistas. Vamos saber o que é duas pistas, o que é pista única, o que é pista simples, pista de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias, ou também tem situações chamadas canteiro fictício. Então, caso não haja um elemento físico separador, ele aparece conforme a imagem aqui, ó. Esse canteiro, ele composto por grama, há toda uma questão de urbanização aqui, e você tem esse fictício aqui, que também a prefeitura local utilizou a árvore já também para impedir esse movimento. Caso seja possível, quando não houvesse árvore, que o condutor fizesse esse movimento, infração também de natureza gravíssima, transitar por esses canteiros fictícios. Tá aqui os canteiros, circulação e ciclista andando aí com segurança. Então, conceito de canteiro central é importante também. É importante você analisar a palavra aqui, canteiro central. Ele não pode ficar na lateral, ele é um ajardinamento. E a legislação é bem clara, fala canteiro central e ajardinamento também. Temos as imagens do canteiro fictício. Falando agora sobre pista e sentido. É importante, para poder chegar nas velocidades, nas características, a gente está analisando toda a questão do ambiente urbano e do ambiente rural, do ambiente do trânsito da via. Nós temos aqui a calçada, nós temos... Quantas pistas aparecem aqui? Olha, o canteiro é fundamental para determinar. O canteiro central aqui, nesse ponto, o canteiro central, ele vai determinar que são duas pistas. Então, a gente chama de pista dupla de sentido único. O que determina o sentido único? A cor da linha divisória. Olha aqui a cor da linha divisória. Padrão universal, a sinalização na resolução 160, ela trabalha as cores como um sentido único. Tá aqui outro sentido único. O que é importante observar? Ó, posicionamentos dos veículos, posicionamento desses veículos. O veículo vermelho está no lado direito, o caminhão, e o veículo verde está no lado esquerdo. Aqui, o veículo amarelo está no lado direito da faixa de trânsito e o veículo vermelho está no lado esquerdo da faixa de trânsito. Então, a linha divisória na cor branca. Pista dupla, por causa do canteiro central. Aqui pode ter o canteiro fictício também e sentido único. Eu tenho aqui uma outra informação, uma outra imagem importante. Olha aqui, ó, a disposição. Essa pista dupla de sentido único. Olha aqui a cor da linha divisória branca, de novo.
uma ciclovia e é o outro lado da pista também. Aqui tenho a pista única de sentido duplo. Geralmente as pessoas comentam pista simples, bastante perigosas. As colisões no Brasil, as maioria das colisões são em pistas únicas de sentido duplo, principalmente para a rodovia. Nós temos os imóveis lindeiros, então, em pontos rurais não temos. Pista única, sentido duplo, cor da linha divisória amarelo. Então apareceu cor da linha divisória amarela, sentido duplo. Então o que determina o sentido aqui, se caso haja sinalização, é justamente a linha divisória. Olha uma imagem aí que nós temos de uma rodovia. Vai ficar atento para a linha de bordo, na cor branca. Eu tenho aqui a linha divisória, a faixa de trânsito. Então, esses elementos que compõem a pista de rolamento. De uma linha de bordo a outra linha de bordo, eu tenho a pista de rolamento. Sentido direito, para quem está nesse lado de circulação, para quem está vindo também lado direito, conforme esta imagem aqui. Nós não temos a presença do lado esquerdo, ele fica subentendido aqui o lado esquerdo. Vamos analisar agora sim a questão ciclovia e ciclofaixa. Vamos analisar a diferença entre ciclovia e ciclofaixa. Ciclovia, ciclofaixa. O próprio conceito, ó, é uma via para ciclo, ela foi construída para ciclo, com mais segurança. Aqui não, você aproveitou uma faixa, provavelmente do veículo, e colocou o ciclo. Tecnicamente, já você percebe que é mais arriscado a ciclofaixa. Mas vamos aos conceitos que estão presentes no anexo 1. Ciclovia é uma via própria para o ciclista. Pista própria, a própria redação já diz, é uma pista própria para o ciclista, destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente. Por que fisicamente? Justamente algumas cidades utilizam esse separador físico justamente para dar mais segurança ao ciclista do tráfego comum. Olha a imagem aqui de uma ciclofaixa primeiro e a imagem da ciclovia. Essa ciclovia, ó, esse aqui que são os elementos físicos separadores, uma função importantíssima aí na sua cidade. Você fala, mas por que isso aqui? Justamente para dar uma quebrada no vento, para que não derrube o ciclista. Imagine se não tivesse essa proteção física, o risco de novo do ciclista ser puxado para debaixo do veículo de grande porte é iminente. Então esses ferros aí não são colocados à toa, isso é justamente o separador físico, já que esse elemento nós não encontramos na ciclofaixa. Se você pegar o conceito de ciclofaixa, vejam aí, ó, é uma parte da pista de rolamento, foi destinado parte dessa pista para o ciclista, destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. A imagem aqui é bem clara, olha aí, a ciclofaixa. Isso aqui não é um separador físico. Esse espaço foi delimitado para o risco é maior de circulação, uma faixa aqui provavelmente, né, sinalizada aqui na cor branca, seria as faixas, as linhas divisórias, faixas de trânsito e uma faixa destinada ao ciclista. Qual é a infração se você circular com seu veículo pela ciclofaixa ou ciclovia? Artigo 193. Você percebe que esse artigo 193 ele é importantíssimo, uma infração de natureza gravíssima com fator multiplicador por 3, certo? Importante analisar essas infrações.